Foi preso agora, recentemente agora, foi isso? Sim, eu, né, me fortifiquei lá, tudo. Em algum momento o senhor sofreu tortura, mostrado? Não, nem. Depois de anos conseguindo driblar a justiça, há alguns dias Robinho finalmente foi preso pelo crime de estupro coletivo que cometeu na Itália há mais de 10 anos. O ex-jogador achou que estando aqui no Brasil estaria mais seguro, já que a sua condenação foi feita em terra italiana. Mas tudo mudou quando o STJ resolveu votar se ele não deveria cumprir a pena aqui mesmo. O fato é que o senhor Robson já está preso aqui do lado da minha cidade, em Tremembé, numa penitenciária conhecida como a Cadeia dos Famosos. E muitos estão se perguntando: como será que é essa nova moradia do ex-atleta? Ele está tendo mordomias lá dentro da sua nova residência? Qual que é a sua rotina de detento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Em 2021, a gente testemunhou a maior alta no mercado digital até hoje. Nunca houve um tempo com tantas pessoas obtendo resultados na internet do que nessa época, pelo menos até hoje. Tá? Agora, em 2024, a gente está presenciando o maior número de pessoas lucrando na internet. E isso também em dólares, como o exemplo da Carolina, que seguiu o que foi ensinado e faturou 1.049 dólares. Se você quer saber o que está acontecendo no Brasil para tantas pessoas estarem faturando com a internet nos últimos dias, clique no link aqui abaixo desse vídeo e entre em contato com o nosso parceiro Thiago Gomes. Ele vai te liberar uma super aula exclusiva para você descobrir esse novo mercado de trabalho. Aproveita que a gente tem um número limitado dessas aulas. O caso Robinho, eu acho que a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, até porque a grande maioria já sabe da história, né? A gente já fez aqui alguns vídeos explicando tudo sobre essa cagada que o ex-jogador fez, né? Então quem quiser relembrar ou ir mais a fundo nessa história toda aí, dá uma olhada aqui no canal que você vai ficar por dentro. Mas dando uma breve resumida aqui, até pra gente entender um pouquinho do contexto, o Robinho, ele foi condenado na Itália em 2017 por um crime de estupro coletivo que aconteceu em 2013 na boate Cio Café em Milão, sendo a vítima uma jovem albanesa. Outros 5 brasileiros foram denunciados por participação no caso, mas apenas o Robinho e um amigo dele chamado de Ricardo Falco foram levados a julgamento no país da moda. Depois de muito vai e vem aí, como de praxe, né, na justiça de qualquer lugar, em 2022 a corte italiana julgou a última instância e chegou realmente ao veredito final da condenação de Robinho por 9 anos. Só que nesse processo todo, o Little Robson aposentou seu passaporte e ficou suave aqui no Brasil, né? Já que por ser cidadão brasileiro, ele não poderia ser extraditado e ele viveu esse período basicamente de uma maneira mais tranquila possível, né? Lá em Santos mesmo, sempre pegando uma prainha, saindo com os amigos, né? Não é difícil achar vídeos dele aí na praia jogando futevôlei, por exemplo. Só que isso foi até o começo desse ano, quando o STJ começou a querer se meter nesse caso aí, que já estava até pegando meio mal, né, para algumas pessoas. Então decidiram finalmente julgar o ex-jogador, né, se ele deveria cumprir essa pena aqui mesmo, no Brasil, né, sem precisar mandá-lo para a Itália. Foi então que por uma goleada de 9-2, né, ficou decidido que o Robson de Souza deveria cumprir pena no Brasil e de forma imediata, a pena de 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo ao qual ele foi condenado lá na Itália. A vida de Robinho, após essa decisão, mudaria completamente. A prisão. A decisão de prender o Robinho veio no dia 20 e rapidamente o ex-jogador se entregou à Polícia Federal. Após ser pego, o Robson então passou a encarar a realidade do sistema prisional brasileiro. Na quinta-feira à noite ele foi levado até a sede da PF por volta das 8 horas da noite e lá ele entrou por uma porta lateral para despistar a imprensa. Antes de ir para o seu novo lar, o ex-jogador passou por alguns procedimentos, incluindo o exame de corpo de delito no IML. Depois ele foi levado então para sua nova casa, muito diferente das coberturas e mansões com que ele estava acostumado. E iniciou então a sua estadia na Penitenciária 2 de Tremembé, vizinha aqui da minha cidade, né, na minha querida Taubaté, que é conhecida aí como a Cadeia dos Famosos. A chegada do Robinho ao local aconteceu sob forte chuva na madrugada de sexta-feira, com 2 carros da Polícia Federal participando do transporte do ex-jogador. A vida na Cadeia dos Famosos.
A nova residência do ex-jogador da seleção tem esse apelido por ser conhecida nacionalmente por abrigar detentos de casos de grande repercussão, como por exemplo Alexandre Nardoni, Gil Rugal, Christian Cravinhos e Lindenberg Alves, entre outros que já passaram por lá. A penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, popularmente conhecida como P2, costuma receber presos de casos famosos e de grande comoção social. A unidade, que tem capacidade para mais de 390 presos entre o regime semiaberto e fechado, foi construída em 1948 e passou por uma reestruturação significativa após uma rebelião em 2000, que resultou na destruição parcial das suas instalações. Foi depois disso que ela se tornou o destino preferido pelas autoridades para os denominados presos especiais. Com a sua gestão exemplar, a penitenciária já recebeu até prêmio de modelo de gestão penitenciária em 2003. Dando detalhes já da casa do ex-atleta, a capacidade da penitenciária é projetada para acomodar até 8 presos por cela, sem enfrentar problemas de superlotação, tendo 9 celas individuais disponíveis. Daqui a pouco eu já especifico aí como que está sendo o tratamento do Robinho. Bom, a unidade está integrada a um complexo prisional da Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, que inclui mais 4 unidades lá em Tremembé mesmo, uma próxima à outra. Lá tem 3 penitenciárias e um centro de progressão, entre elas a P1 feminina, que assim como a P2 para homens, né, já foi destinada aí à custódia de detentas como Suzane Richthofen, Elise Matsunaga, Ana Carolina Jatobá, né, as famosas aí também, né? Mas, e o Robinho? Como será que ele está sendo tratado, né? Como está sendo seus dias aqui, sendo o meu vizinho de cidade? A P2 é realmente um lugar onde presos parece que não podem reclamar de maus tratos ou coisas do tipo. Lá eles oferecem oportunidades de trabalho e educação, e os detentos ainda têm acesso a uma variedade de atividades produtivas, como participação em uma oficina de reforma e de carteiras escolares, uma fábrica de fechaduras, uma unidade de produção de pastilhas desinfetantes para vaso sanitário e uma oficina de artesanato. É mole? Tá melhor do que muita gente em liberdade, não é? Além disso, são oferecidas aulas de teatro e grupos de leitura visando a reabilitação dos detentos, né, a remissão aí de suas penas. Coisa chique, não é? Então, parando para pensar, o Robinho pode sair de lá e até mesmo virar um ator, por que não? Desde que o santista chegou lá, a SAP divulgou informações sobre a rotina do ex-atleta durante seus primeiros dias na prisão. Então vamos ver como está sendo a sua rotina e como é a cela do Little Robson. Ele está alojado em uma cela destinada ao regime de observação, medida que é padrão e que perdura por 10 dias. O espaço conta com dimensões de 2 metros por 4 metros e originalmente é projetada para 2 ocupantes, só que atualmente, né, apenas o ex-jogador fica nela. Ou seja, nela aí ele tá tranquilão, tem uma caminha lá, um vaso, uma pia, então ele tá num espaço ok para ele, né, nada de claustrofobia. E ainda tem direito a 4 refeições por dia, o de jejum, o almoço, o jantar e um lanche opcional. Olha só. Outra coisa é que, seguindo o regulamento da penitenciária, o santista ainda não está recebendo visitas. Os parentes de Robinho poderão visitá-lo somente após o término do período de observação, após o qual será permitido então o credenciamento para alguém ir visitá-lo. Outro ponto é que durante o processo de inclusão, o ex-jogador recebeu um número de matrícula no sistema prisional e um kit padrão, composto por uniforme, materiais de limpeza e higiene pessoal, entre outros itens básicos. Provavelmente só depois que os familiares podem ir levando algumas coisas pessoais para o detento. Quanto à alimentação, Robinho segue o cardápio padrão da SAP, fornecido a todos os detentos da penitenciária. Pelo jeito que é, né, o P2, eu creio que o rango não deve ser dos piores, não, tá? Deve estar comendo bem. O que dá pra ver é que o Robinho foi para o melhor lugar possível dentro das suas possibilidades. Bom, tomara que ele cumpra aí, né, os 9 anos, o que eu acho um pouco difícil, né? Não duvido que daqui a alguns meses ele já tá solto para um regime semiaberto ou até mesmo aberto, né? Talvez pagar uma fiança milionária aí, igual o Daniel Alves, e aí já tá de boa, né? A notícia mais recente é de que Robinho já foi transferido para a cela comum, tá? Ele já passou pelos 10 dias lá isolado e já tá numa cela comum, e atualmente, ao que é dito, ele segue dividindo a sua cela com um outro detento, um outro coleguinha, em uma cela aí de 8 metros mais ou menos. Ou seja, ele tá aparentemente tranquilão, né? E aí, você acha que a prisão com o Robinho tá de bom tamanho?
ou que ele merecia estar numa cadeia pior comendo pão que o diabo amassou? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias no canal. Pode me deixar sua sugestão de vídeo aqui embaixo, ou se quiser me enviar lá no Instagram também, é @omarcelomilos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!